Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, né? Cuidando de si, cuidando dos seus, em tempos estranhos como esse, como eu costumo dizer, todo início de diálogo. Hoje, mais uma vez, falamos para turmas diferentes, em disciplinas diferentes. O pessoal do primeiro período de medicina na disciplina Saúde, Sociedade e Ambiente 1, a MET 113, e para os nossos colegas de enfermagem, farmácia, fisioterapia e psicologia na disciplina Socioantropologia. Né? Lembrando que esses diferentes cursos da área de saúde agora estão caminhando juntos nessas discussões aqui dessas duas disciplinas. Né? Hoje, especificamente, para conversar a respeito do artigo Gênero, Políticas Públicas de Saúde, da Dulce Ferraz e da Juni Krajicek, que é uma discussão muito importante e que está muito aproximada das que nós tecemos anteriormente, né? Então já discutimos as desigualdades sociais em saúde, as desigualdades culturais em saúde, e hoje trazemos aqui a discussão a respeito das questões de gênero no ambiente em saúde, né? Então, seguimos aqui pensando inclusive nessas questões que são desdobramentos da discussão sobre as desigualdades e como elas têm, né, digamos assim, um reflexo importante e decisivo nas questões relativas ao universo das ciências da saúde, né? Então, começamos hoje o nosso diálogo a respeito desse artigo já mencionado. Então, falamos um pouco, né, a partir daquilo que as autoras compartilham conosco, das políticas públicas de saúde aqui no Brasil, né? E elas indicam como as políticas públicas podem ser definidas como o quê? Uma resposta do Estado a problemas que emergem na sociedade. As políticas nunca estão descoladas nisso. Elas não brotam do nada, né? Elas brotam a partir de demandas sociais ativas que são apresentadas ao Estado. Cabe ao Estado responder essas demandas. Infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Mas a nossa própria Constituição de 1988 preceitua isso, que o Estado é responsável por combater uma série de problemas enfrentados por nossa sociedade há muito tempo, problemas que são estruturais, e a gente já conversou a respeito disso. São consolidadas essas políticas em conjuntos de diretrizes, medidas, procedimentos que explicitam o posicionamento político do Estado frente a problemas que são considerados de absoluto interesse público e não de interesse privado. Por mais que muitas vezes a gente, infelizmente, se depare com esse tipo de questão. Então, uma discussão que nós já fizemos, todas as turmas anteriormente, essas desigualdades enfrentadas hoje, sobre, né, toda a sua amplitude, toda a sua complexidade dinâmica, elas não são novidades, né, de agora. Elas, infelizmente, estão postas para nós há bastante tempo, né? Então, nós, coletivamente, enquanto membros de um determinado contexto social, né, muitas vezes falhamos em combater essas desigualdades, bem como o Estado também falha em combater essas desigualdades a partir da não aplicação, não desenvolvimento de políticas públicas que tenham esse objetivo. Nós temos muitas políticas públicas com esse objetivo, no entanto, e que muitas vezes, infelizmente, não recebem a atenção necessária do próprio Estado, ou que não são aplicadas da maneira correta, ou que são carentes de recursos para que possam se expandir e, enfim, conseguir fazer com que esse problema seja minorado. Né? São questões interessantes para se discutir nesse sentido. Né? No campo da ação social, as políticas públicas de saúde, especificamente, têm por função definir uma resposta do Estado, pode-se dizer da sociedade. O Estado não é uma coisa neutra, não é uma coisa de outro mundo, nós fazemos parte dele também, às necessidades de saúde da população, visando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde em nível individual e coletivo. Então, muitas das questões que nós vivenciamos agora, e essa discussão que nós travaremos a partir desse artigo especificamente, estão muito ligadas, de fato, a isso, né? Há questões que não são da nossa vida individual, isolada de um contexto coletivo, né? Elas se somam.
na verdade. Então, as políticas públicas de saúde têm essa dinâmica específica de tentar buscar, de fato, aquilo que é a realização, né, de resolução de demandas que são tanto individuais quanto coletivas, que afetam, portanto, a nossa vida de diferentes maneiras. O processo de construção e consolidação dessas políticas se dá a partir de combinações entre transformações sociais, né, o mundo muda, né, as demandas mudam, né, junto com outras questões que fazem parte da nossa realidade social, que resultam na geração de novas necessidades em saúde, que não eram reconhecidas, por exemplo, em períodos anteriores, porque não eram identificadas como questões importantes para a vida das pessoas, inclusive. Podemos ter uma série gigantesca de exemplos nesse sentido, e pelo fato de que a materialização das políticas somente acontece por meio da ação concreta de diversos atores sociais e de atividades institucionais. Ou seja, há de se construir pressões, exigências, demandas que indiquem a necessidade da atenção, né, a essas questões novas que vão surgir geração após geração e que dependem, né, dentro da ordem democrática, do desenvolvimento de políticas públicas que sejam eficientes para atendê-las. Então a gente pode, né, mais uma vez, pensar em questões relativas ao universo da saúde, pensando, por exemplo, na saúde mental, que ainda tem uma série de tabus a quebrar, que ainda tem uma série de entraves do ponto de vista da estigmatização das pessoas que necessitam da atenção em saúde mental. Nós podemos também pensar na discussão específica aqui das políticas públicas de saúde voltadas às questões de gênero. E muitas vezes as pessoas acreditam que quando a gente usa, inclusive, essa expressão, gênero, a gente está falando de orientação sexual apenas, e não é apenas isso, né? Então, uma política de gênero no campo da saúde, que é das mais antigas, dentro do nosso sistema de saúde, que é de 1984, que é a política de saúde integral da mulher, né? Então essa é uma política de saúde voltada ao gênero feminino especificamente. Mas temos também a Política Nacional de Saúde Integral de Saúde do Homem, né? Então são questões que levam em consideração discussões ou problemas que não eram tidos como importantes em gerações anteriores à nossa, por exemplo. Então, a saúde do homem é algo que passa por problemas que são gerados, inclusive, pela cultura da masculinidade, né, e que levam os homens ao adoecimento. Né? A política de saúde da mulher reconhece necessidades específicas, né, das mulheres em cuidados, né, e que muitas vezes foram negligenciadas pela sociedade, em vista inclusive de sua estrutura patriarcal e machista. Né? Então são questões importantes a vislumbrar, né? Aqui já adiantando, inclusive, algo que é mencionado pelas autoras em seu texto. A consolidação das políticas públicas de saúde no Brasil se deu a partir da Constituição de 1988, que eu já mencionei, e que instituiu o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, com seus princípios de universalidade, equidade e integralidade. Né? E aqui as autoras mencionam como esse tripé de fato sustenta uma série de questões relacionadas ao objeto central que discutimos aqui. Sustentam uma série de medidas que podemos identificar como políticas públicas que são integradas entre si, que conversam entre si e que têm como objetivo colaborar para enfrentar uma série de questões que não são, inclusive, apenas do âmbito da saúde. Sabe-se, no entanto, que a existência de importantes níveis de desigualdade, como temos discutido já há pelo menos 2 referências bibliográficas, de diversas ordens na sociedade brasileira, faz com que as condições de acesso de diferentes segmentos da população aos bens e serviços sejam desiguais. Discussão que a gente já fez também. A gente já fez uma discussão no texto anterior a respeito de como, né, segmentos de raça, de gênero, de cultura podem sofrer, né, com a desigualdade no acesso aos serviços de saúde. Então tem uma série de questões que precisam de enfrentamentos mais amplos, né, e que na negligência, né, em relação a essa necessidade faz com que um número muito grande de pessoas sofra. Pensemos agora também nesse contexto de pandemia da Covid-19, em que essas desigualdades, nesses termos que são colocados aqui nessa discussão, infelizmente têm se ampliado. Né? Há uma série de indícios, infelizmente, que têm mostrado isso.
O desafio posto ao SUS é de que a política de saúde no Brasil se construa e se implemente na perspectiva do acesso universal, ou seja, de todas as pessoas ao serviço de saúde, aquilo que é garantido como seu direito, é um direito humano básico, de acordo com a nossa Constituição, né, que as pessoas tenham acesso ao atendimento. Né? Uma perspectiva que não tem barreiras. Né? Todas as pessoas têm esse direito a elas garantido, pelo menos pela nossa Constituição. Sofremos com uma série de problemas, é verdade, mas temos que defender esse aspecto do nosso sistema de saúde, reconhecendo, inclusive, as desigualdades existentes no interior da sociedade, sem negligenciá-las, que infelizmente a gente costuma fazer, né? No conjunto. E criando, portanto, respostas para minimizar esses problemas. E aí, por que discutir gênero na saúde? Inclusive sendo essa palavra maldita para muitas pessoas sem que elas saibam sequer o que ela significa. É outra questão importante para a gente pensar, né? Para desnaturalizar determinadas preconcepções a respeito de determinadas discussões e que muitas vezes são, né, discussões feitas na base do desconhecimento e não do conhecimento, da ausência de diálogo e não do diálogo. Né? Então, se o gênero é uma das dimensões organizadoras das relações sociais, né, inclusive daquelas que partem da ideia do binarismo, que é homem, mulher, por exemplo, né, especialmente destinando para cada pessoa um papel a exercer de acordo com seu gênero, menino brinca de tal coisa, menina brinca de não sei o que, menino veste azul, menino veste rosa. Essas são determinações sociais, elas não são determinações naturais, elas não são determinações biológicas, né? Essas questões, né, que são construtos sociais, né, e a sociologia discute isso há bastante tempo, determinam muitas vezes determinadas consequências para a nossa vida em termos do acesso à saúde, dos processos de saúde e doença, inclusive. Né? Então, a política de saúde construída no âmbito do SUS deve reconhecer a existência dessas questões, dessas construções sociais e seus reflexos, dessas desigualdades que são colocadas no campo do gênero, por exemplo, especialmente numa ordem em que a masculinidade costuma querer gritar mais alto, né? Ou seja, uma sociedade articulada estruturalmente a partir de uma ideia de patriarcado, a partir de uma ideia de masculinidade que deve exercer seu poder sobre o feminino, essas questões devem ser levadas em consideração. Uma discussão importante em tempos de Covid-19, de pandemia, né? Há uma preocupação, uma discussão e uma análise de dados nesses dias que estamos vivendo agora com relação ao aumento da violência doméstica contra mulheres no Brasil. A violência de gênero. Né? As mulheres sofrem muito mais perigo dentro de casa do que na rua, muitas vezes. Não sou eu quem diz isso, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, tem uma série de dados que comprovam esse tipo de questão, o que é algo que deveria ser, né, alvo de intenso debate entre nós e muitas vezes é alvo, infelizmente, de negligência social ampla, mas que tem mudado, né, que tem avançado nos últimos anos, felizmente, a discussão, a busca do entendimento, né, mas há quem se negue a fazer isso até o presente momento. Uma definição, né, conforme indicada por John Scott, o gênero pode ser definido como o saber a respeito das diferenças sexuais, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, né, como construção, né, construído histórica, social e culturalmente. Portanto, é relativo, contextual, os sentidos vão se alterar no tempo. Aquilo que é para um gênero, aquilo que era para o outro, o que é o próprio gênero, né? Vai variar no tempo, vai variar no espaço, vai variar no contexto, portanto. É contestável, é mutável, é transformável ao longo do tempo. Depende muitas vezes da moralidade vigente em um determinado contexto. E esse determinado contexto vai, de fato, definir essas questões com relação à experiência de gênero, ao lugar de gênero, ao papel de gênero, como diria a Judith Butler, por exemplo. Então, outra coisa interessante que as autoras colocam para a gente, né, que é uma leitura desse contexto, né, conceitual, na verdade, com relação às questões relativas ao gênero, é que o gênero é um saber que atravessa todas as relações que se constituem
nas sociedades que são tidas como generificadas, ou seja, que recebem classificações, divisões, etc., baseadas no gênero, como é o caso da nossa, né? Organizando as relações de poder entre os gêneros, entre homens e mulheres, por exemplo, né? A partir do significado de cada sociedade, né, que atribui a diferença sexual não apenas entre sexos, mas também entre sujeitos do mesmo sexo, né? E podemos colocar aí nesse campo, né, as orientações sexuais, por exemplo, né, que são diferentes entre pessoas do mesmo sexo, mas que podem ser alvo de processos hierarquizadores, né? Mais do que uma maneira pela qual as pessoas se relacionam, né, é também um jeito de olhar e compreender a própria realidade. Uma realidade que, por exemplo, é marcada pelo fato de mulheres receberem menos que homens, né? Fato comprovado mais uma vez pelo IPEA, em seus relatórios, até 2014, por exemplo, mas exercendo, mesmo que estejam exercendo os mesmos cargos, os mesmos trabalhos, né? Recebem menos as mulheres em relação aos homens. Motor, portanto, de desigualdades nessas questões relativas ao gênero, né? Ao atribuir os significados para a diferença sexual, categorizando e valorizando diferencialmente atributos femininos e masculinos, por exemplo, que é o que geralmente costuma acontecer de maneira mais comum, as mais diversas culturas e sociedades transformam a diferença sexual em desigualdades que se expressarão em todas as dimensões da existência humana, inclusive nos modos de adoecer e morrer, né? Então podemos pensar isso sob diferentes pontos de vista. Apesar dos homens, por exemplo, né, serem aqueles que tendem a exercer ou buscar o exercício de um poder sobre o outro gênero, o gênero que seria considerado oposto, como se dizia antigamente, as mulheres, portanto, gênero feminino, no campo do adoecer e morrer, homens adoecem e morrem mais. Sobretudo, mortes violentas estão, né, lideradas pelo segmento masculino, né? Por conta, muitas vezes, desses processos de generificação, ou seja, se exige do homem que ele seja macho, existe do homem que ele seja forte, que ele seja destemido, perigoso, etc., ele morre, muitas vezes por conta disso. Ou se atribuem tabus com relação à própria masculinidade que interferem igualmente, né, nos processos de autocuidado. Então, questões relativas ao cuidado e prevenção do câncer de próstata, por exemplo, enfrentam uma série de entraves por conta da influência da chamada masculinidade, né, nos processos de autocuidado. Então, fulano não procura o médico, não vai ao proctologista, para não ter que passar pelo exame de toque retal, por exemplo, né? Os amigos fazem piadas entre si, etc, etc. O cara fala que nunca vai passar por aquilo, etc. O que acontece muitas vezes? Morre. Né? Algo a pensar, né, de maneira integrada com essa discussão que estamos aqui tecendo no dia de hoje. Então temos algumas questões relativas ao desenvolvimento de políticas públicas no campo da saúde para tratar, né, dessas questões relativas ao gênero. Então temos aí primeiro o Programa Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher, o PAISME. Eu tinha até dito que ele era de 84, de 1983, na verdade, e foi lançado a partir da confluência de forças dos movimentos de mulheres, né, e do movimento sanitarista, que culmina inclusive com a criação do SUS. O país ampliou a concepção até então hegemônica de saúde da mulher, né, que vigorava até ali, 1983, e que era restrita apenas à atenção do pré-natal, né, e ao parto, ou seja, as questões reprodutivas da mulher, que oferecem oportunidade para pensar mais uma vez em uma atribuição do papel para o gênero feminino, que é o quê? De apenas reproduzir. Né? É uma questão interessante para a gente pensar. Né? Que é a existência da mulher limitada a isso, ao seu papel de mãe, de futura mãe, etc. Né? Construindo aí uma proposta a partir, né, dessa discussão do paísmo, de atenção à saúde que tomasse as mulheres na sua condição de cidadãs e não apenas de reprodutoras, portadoras, portanto, de múltiplas necessidades de saúde para além da reprodução, às quais o Estado deveria responder como obrigação dele.
né? Lembrando que é um momento importante, que a gente está no final da ditadura civil-militar no Brasil e se constitui uma discussão importante ali para o campo da saúde, especificamente para as mulheres. A dimensão de gênero como parte das políticas de saúde, né, quando a gente discute isso, estamos nos atendo não à diferença nas condições de saúde resultantes exclusivamente das questões biológicas. Então voltamos a essa discussão da formação dos padrões culturais e sociais, que são construtos, né, realizados ao longo do tempo, em diferentes cenários, etc. E que essas construções culturais e sociais, elas têm influência direta sobre as pessoas para além de sua vivência biológica. Né? Quando se cobra de alguém, como eu dei o exemplo, né, desse tabu que ainda existe entre nós homens, a respeito, né, do câncer de próstata e sua prevenção especificamente, essa não é uma questão biológica, essa é uma questão cultural, né? E também uma questão que afeta diretamente a vida das pessoas, sem que necessariamente ela tenha uma vinculação direta a aspectos biológicos. Entendem por onde a coisa muitas vezes passa? Né? O gênero é uma construção. A ideia a respeito dele é uma construção. E ela afeta todos nós de diferentes maneiras. Para o bem e para o mal. Né? Chama-se atenção para a dimensão social de processos de adoecimento decorrentes das desigualdades de gênero, que estamos mencionando aqui ao longo desse diálogo. A naturalização da agressividade entre os homens, por exemplo, né, como um atributo masculino, a fragilidade, né, e submissão como características femininas, por exemplo, tem, obviamente, impactos negativos nas condições de saúde de mulheres e de homens, como o exemplo que eu dei agora há pouco, a respeito da possibilidade, né, já indicada por alguns pesquisadores e mesmo pelos índices de vigilância epidemiológica e da segurança pública, de que a violência contra as mulheres tem infelizmente aumentado nesses tempos agora, né? De confinamento das pessoas em casa, né? Ou seja, são questões que passam por essa discussão do gênero, né? Sabe-se, por exemplo, que homens morrem mais do que as mulheres de doenças isquêmicas do coração, e que os riscos de cardiopatia já se mostraram associados a características que definem o padrão hegemônico de masculinidade. A gente já chegou a comentar rapidamente sobre isso, né? O homem se expõe mais, determinadas questões como beber, e, enfim, fazer outras coisas, né? O etilismo, como a ambição, a competitividade, a individualidade, né? Ou melhor, o individualismo, individualidade todos nós temos, o individualismo, né? A agressividade, a tenacidade, que seriam, né, características básicas do universo masculino, provocam questões de saúde como essas. Ou seja, tem uma vinculação nítida com as questões da cultura e que acabam redundando em questões da saúde. É sabe também que os homens morrem com maior frequência de causas externas, homicídio, acidente de trânsito, enquanto que a morbidade associada à violência, principalmente ocorrida no âmbito doméstico, é mais prevalente entre as mulheres, voltando àquilo que já mencionamos agora há pouco. Né? Depressão, por exemplo, ocorre com frequência 2 vezes maior nas mulheres do que nos homens, o que pode estar associado não somente à depreciação social das características femininas, o que infelizmente é ainda uma mácula terrível que carregamos socialmente, né? Mas também um atravessamento dos estereótipos de gênero no diagnóstico da depressão. Né? Inclusive isso afeta os homens. Né? Esse processo de estigmatização durante muito tempo se atribuiu apenas às mulheres, né, o sofrimento mental, sendo que os homens também são, né, vítimas do sofrimento mental, né? Mas não podem admitir isso porque isso é coisa de mulher. Né? Mesmo quando apresentam sintomas idênticos, a probabilidade do médico diagnosticar a depressão em mulheres é maior do que nos homens. Porque um homem tem que ser forte. A mulher é sempre frágil, etc, etc. Ou a mulher é louca, a mulher é descontrolada. Né? São questões sempre utilizadas para marcar a posição de poder entre homens e mulheres na nossa sociedade, infelizmente. E aí as autoras destacam algumas políticas existentes no âmbito do SUS, né? 3 aí no caso. Primeiro, políticas de DST e AIDS,
né, com destaque para o Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia de AIDS e outras DSTs aqui no Brasil, que é de 2007. Né? O processo de feminização, discute-se um pouco mais à frente, mas é que no início da epidemia de AIDS, se acreditava que ela era uma doença dos gays masculinos, inclusive, né, de um público masculino de orientação sexual diferente daquilo que se considerava ser a normalidade. Coloque muitas aspas nisso. Né? Se construíram, né, mitos a respeito da doença, inclusive, que passava por uma ideia de que aquilo era uma espécie de castigo divino, etc. Ou seja, questões que são do âmbito da moralidade, portanto, do âmbito dos costumes, que afetam diretamente a saúde coletiva. Por quê? Enquanto se acreditava nisso, a epidemia se alastrou para as mulheres. Né? A política nacional, esse segundo ponto, política nacional de atenção integral à saúde do homem, que é de 2008, e a política de atenção integral à saúde da população LGBT, que também é de 2008. Aí notem, dessas políticas todas, é provável que você já tenha ouvido falar, na maioria das pessoas, dessas duas primeiras e não da última. Né? A última, apesar de não ser tão recente, nós estamos em 2020, se vai algum tempo desde que ela foi implementada, né, ela é pouquíssimo conhecida, inclusive entre os próprios profissionais de saúde, o que é absolutamente lamentável e que talvez seja muito significativo em leituras sociais dessa nossa realidade. Ou seja, se desprezam essas questões por conta de preconceitos mesmo, né? Por conta de barreiras que não são quebradas do ponto de vista da moralidade e que afetam de maneira direta a saúde de muitas pessoas. Muitas pessoas. Então aí temos a política, né, passando uma por uma, política de DST e AIDS, como resposta à feminização da epidemia, né? E quando os primeiros casos de AIDS chegaram a ser registrados aqui no Brasil, lá nos anos 80, o conhecimento que se tinha no país acerca da sexualidade era escasso e insuficiente para responder aos desafios que estavam sendo postos por essa devastadora doença. Na época, uma novidade, né? Uma terrível novidade. Fazia-se urgente, portanto, a construção de respostas eficientes que pudessem principalmente promover práticas preventivas entre os grupos mais afetados, homossexuais, usuários de drogas e hemofílicos. Né? Homossexuais, né, por conta da transmissibilidade via ato sexual, e se acreditava que era, né, resumida a esse contexto, usuários de drogas injetáveis que compartilhavam entre si seringas e pessoas com hemofilia que precisavam de transfusões de sangue. Se acreditavam que esses eram os grupos de risco únicos, né? Que a doença estava confinada nesse nicho, digamos assim. Quanto aos usuários de drogas e os homossexuais, o conhecimento insuficiente sobre a realidade desses grupos, aliado ao preconceito de grande parte da sociedade, que se mantém, via de regra, infelizmente, fizeram com que as respostas emergissem não da academia nem dos governos, mas das próprias comunidades afetadas, ou seja, entre os próprios homossexuais e entre os dependentes químicos, que construíram as primeiras tecnologias de prevenção que mais tarde viriam a ser incorporadas, inclusive, às políticas públicas de saúde aqui no Brasil. Ou seja, isso é algo importante para que a gente discuta também, entenda o processo, que os movimentos sociais eles são importantíssimos para levantar as demandas ao Estado, né, para apresentar as demandas ao Estado e pressionar o Estado para a construção de políticas públicas, e foi justamente isso que aconteceu. O crescimento do número de casos por transmissão sexual e consequente número de mulheres infectadas, por exemplo, tornou evidente que não somente a estigmatização relacionada às práticas sexuais ou estilos de vida, mas também as desigualdades produzidas por outra dimensão, a dimensão de poder baseada no gênero, nas relações de gênero, em classe, etnia, raça, geração, tornaram alguns grupos mais suscetíveis à infecção do HIV do que outros. Ou seja, há uma combinação entre diversas características que são vivenciadas, experienciadas pelos indivíduos. Né?
e que levam a eles a graus diferentes de vulnerabilidade diante de questões como essa da epidemia de AIDS. E aí, né, ocorreu o engendramento, a construção de um plano integrado de enfrentamento à feminização da epidemia e outras DSTs, da epidemia de AIDS, cujos pontos centrais são, primeiro, promover a defesa dos direitos humanos, direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, que é uma discussão que à época era nova, né, das mulheres poderem ter voz ativa, ter autonomia para discutir seus direitos reprodutivos, questão que inclusive ainda tem uma dimensão de tabu com relação às questões relacionadas ao aborto, né? Reduzir o estigma do HIV/AIDS e a discriminação em relação às mulheres em situação de vulnerabilidade nesse contexto, reduzir as iniquidades regionais, territoriais e de contextos de pobreza. Então, da distribuição da atenção em saúde, inclusive, por diferentes territórios, marcados por desigualdades, né, muitas vezes nítidas, né, regiões centrais e regiões periféricas das cidades, regiões do país que tinham menos infraestrutura e que em muitos casos, infelizmente, continuam com esse mesmo problema. Promover a equidade racial, étnica, de gênero, de orientação sexual das mulheres no acesso à informação, diagnóstico e tratamento das doenças, né? Fortalecer, implementar e ampliar as ações de prevenção, promoção e assistência às DST, HIV e AIDS de forma integral e equânime, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde e do Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Ou seja, são discussões que muitas vezes ainda não têm pleno conhecimento para a maioria das pessoas que dividem conosco essa realidade e que elas têm direito a ter essa informação. Né? Eu estou falando especificamente aqui das mulheres, né? No caso. E aí, mais recentemente, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Que tinha, dentre os benefícios, faltou um S ali, me perdoem, potenciais da entrada da temática da masculinidade no campo dos estudos de gênero e saúde, destacam-se, né, os destaques dados pelas autoras, o estímulo para cientistas e formuladores enfrentem questões interrelacionais entre os gêneros, nesse binômio masculino e feminino, a entrada dos nossos olhares para objetos antigos no campo da saúde de mulheres e homens e a reiteração do entrelaçamento existente entre saúde, cidadania e direitos humanos. Né? Muitas vezes os homens foram retirados dessa equação, porque essa retirada ela tem um significado atrelado a essa condição masculina como aquela que ela está afastada das fraquezas, da doença. Né? A doença é coisa de gente fraca, doença é coisa de mulher, coisa horrorosa, né? Mas, enfim, esse tipo de coisa tem uma redundância negativa sobre a vida das pessoas, no caso aqui, as do sexo masculino, né? As que sofrem, né, as pressões da masculinidade. Então essa política começa a reconhecer o caráter eminentemente negativo dessas questões sociais e culturais existentes entre nós. O Ministério da Saúde lançou essa política em 2008, construída na perspectiva das relações de gênero como determinantes do processo saúde e doença. Lá no texto da professora Rita Barradas Barata, quando a gente começa a discutir a desigualdade, né, e como ela interfere diretamente na saúde, como ela faz mal a todos nós, a gente está discutindo o princípio dos determinantes sociais e culturais na saúde. Né? Também complementado pelo artigo do Juan Fernandes, que nós discutimos também. Então está posto aqui, né? Uma política pública de saúde, ela traz consigo toda essa carga de discussão, que é socioantropológica, né? Que é ética, bioética, para tentar, de fato, solucionar essas questões. Né? A política, portanto, se baseia nas evidências de barreiras socioculturais e institucionais que determinam diferentes desfechos de saúde quando se comparam as populações de homens e mulheres, né? A partir daqueles dados já mencionados, por exemplo. Uma das preocupações centrais dessa política é a promoção do acesso da população masculina ao serviço de atenção primária. Os homens não vão ao médico, né? Eu lembro quando eu era adolescente, um colega meu costumava
a comentar assim, de maneira bastante pejorativa, inclusive, né, e de maneira bastante machista, inclusive também, que as mulheres sempre estavam doentes. Disse algo assim, nossas mães sempre estão doentes. Mas ele generalizando para todas as mulheres. Elas sempre estão no posto de saúde. Elas sempre estão no hospital, etc, etc. Nós não, né? Nós homens somos fortes, etc, etc. Morremos, né? Há uma grande discussão, por exemplo, da diferença das noções de autocuidado entre homens e mulheres, né? Como se o autocuidado para o homem fosse algo negativo, né? Enfim, não é, mas culturalmente sustentado, né? Infelizmente. Uma das preocupações centrais, portanto, é isso, né? Fazer com que as pessoas vão até a atenção primária, né? Que não esperem adoecer de maneira grave para ir parar no hospital. Isso se justifica pelo fato de que a principal porta de entrada do sistema de saúde para a população masculina são os serviços de atenção ambulatorial e hospitalar média, de média e alta complexidade. Tá tudo ruim que vai para o hospital, né? E aí morre, muitas vezes, infelizmente, né? Esse comportamento não apenas contribui para a maior vulnerabilidade dos homens a enfermidades graves e crônicas, bem como a mortalidade mais precoce deles em comparação com as mulheres, como também onera o sistema de saúde, encarece a sustentação desse sistema, né? Com tratamentos prolongados, de alto custo, e que, se o sistema, né, fosse procurado no momento certo, ou seja, na atenção primária, as coisas não aconteceriam da mesma forma, né? Se o autocuidado fosse, inclusive, divulgado, incentivado entre todos nós, né? Eu me incluo nisso também. Se de um lado a resistência masculina à procura de cuidados preventivos e primários decorre das variáveis culturais, né, que a gente está falando o tempo todo aqui disso, que estabelece uma dissociação entre os valores de masculinidade e a fragilidade representada pela doença, que é como se fosse uma representação do feminino, por outro é justificado pelo horário de funcionamento, que coincide com a carga horária de trabalho, então eu não vou lá porque é na hora do meu serviço, etc, etc. Ou seja, há uma série de questões que podem ser colocadas como obstáculo, como desculpa para que, de fato, as pessoas não cuidem de sua saúde, né? Ou que de fato podem representar entraves importantes, né? E aí não se pensa o sistema no sentido de, né, responder a isso, né? Ou seja, eu não vou fazer com que esse entrave represente, ou que essa questão represente de fato um entrave para que as pessoas, os homens no caso, possam cuidar de sua saúde. As ações da política são organizadas em duas linhas de atuação. A primeira delas é o desenvolvimento de mecanismos de fortalecimento e qualificação da atenção primária, para atender essas necessidades da população masculina, com destaque para questões de saúde sexual e reprodutiva, né? Essa é a primeira linha. E uma segunda linha, a definição de respostas urgentes para a redução dos altos índices de morbimortalidade associados principalmente a causas externas, né? Os homens são campeões nisso, homicídio, acidente de trânsito e agressões, né? Essa questão do carro representa muito, vamos dizer assim, uma questão do ethos masculino, né? Que aí atrás de um carro todo mundo fica nervoso, faz ultrapassagem, etc. Exerce a masculinidade a partir do objeto, a partir da máquina, etc. E morre. Consumo de álcool, outras drogas, tumores, doenças nos aparelhos digestivos, circulatório e respiratório, que muitas vezes estão associadas a questões sociais ou socioculturais que estão diretamente ligadas à formação desse ethos masculino. O fumar, o beber, o comer de qualquer jeito, etc. Molde dos estilos de vida a partir de uma determinação daquilo que seria o papel de gênero a ser exercido pelo homem. Enfim, leva ele à morte. E aí temos, no mesmo ano, 2008, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e que talvez seja menos conhecida dessas políticas. E talvez seja menos conhecida dessas políticas por conta do preconceito, do estigma, né? Que infelizmente ainda graça entre nós. Ainda existe com bastante força.
inclusive, e infelizmente, entre profissionais de saúde. Então, em grande medida, os agravos à saúde dos segmentos LGBTs, ou LGBTI e mais, são determinados socialmente, em função dessas questões mencionadas agora, frequentes violações de direitos, né? Preconceito, violência, discriminação ativa, né? Tais violações são expressões das representações e significados construídas socialmente acerca das orientações sexuais, que são tidas aí como desviantes, tal qual era dito no século XIX, né? As pessoas identificavam as diferentes orientações sexuais como degeneração. Temos aí uma discussão que nos aproxima daquelas construídas pela eugenia no século XIX e no século XX. A eugenia no século XX é bem representada por aquilo que os nazistas, inclusive, fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Não são só as pessoas de origem judaica que foram, infelizmente, parar nos campos de concentração, nos campos de extermínio, mas também pessoas que eram tidas como representantes de outras degenerações, tais como gays, lésbicas, deficientes mentais, deficientes físicos, ciganos. Todos eles foram também parar nesses campos de extermínio, foram vítimas daquele genocídio, né? Reflexos desse tipo de coisa não têm um lugar marcado no tempo, né? Infelizmente ainda estão presentes entre nós. Há países do mundo que condenam à morte por conta de uma orientação sexual ainda tida por desviante, né? Enfim, essa é uma questão, né, tenebrosa e que infelizmente ainda macula a própria humanidade, né? Então a gente tem entre nós, por exemplo, questões relativas a essa questão de uma percepção que entende que é uma norma, uma normalidade, ou um normal, que passa, né, pelas questões que são balizadas pela heterossexualidade, ou a gente pode dizer, como os autores, heteronormatividade. Né? Tudo tem que estar dentro do binômio homem e mulher, inclusive do ponto de vista das relações sexuais. A vivência da homossexualidade e da expressão do gênero em desacordo com o sexo biológico são marcados pela injúria, desqualificando-se essas possibilidades de existência com vistas à asseguração dos padrões morais hegemônicos no campo da sexualidade. Ou seja, as pessoas que são tidas como fora do padrão, elas sofrem de maneira muito violenta processos de exclusão que muitas vezes vão as levar para lugares extremamente perigosos de risco à sua própria saúde. Os dados da pesquisa de diversidade sexual e homofobia no Brasil, realizada pela Fundação Perseu Abramo, não deixam dúvida quanto à gravidade do preconceito contra a população brasileira em relação aos segmentos LGBTs. 11 em cada 12 brasileiros concordam com a afirmação de que, abre aspas, Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que cumpram seu papel e tenham filhos. O índice de homofobia construído a partir de dados da pesquisa indica que 1/4, ou seja, 25% da população brasileira é declaradamente homofóbica. Essa é uma questão importante, do ponto de vista mais negativo possível, porque ela é antiética. A gente pode viver determinadas moralidades, a gente tem direito a isso, inclusive. Mas a gente, voltando, inclusive, nas discussões anteriores, tem que se atentar para a existência de outras formas de ser e estar no mundo, que não apenas a nossa. Temos, portanto, que evitar que o nosso etnocentrismo corroa a vida dos outros. Né? E, geralmente, infelizmente, é isso que muitas vezes acontece. Né? O nosso etnocentrismo, representado nos nossos atos discriminatórios, nos nossos atos preconceituosos, levam até a pessoa ao horror. Essas pessoas que nós consideramos ser o outro, o diferente, aquele que não quero, aquele que está fora do padrão, aquele que não segue modelo, etc. 25% é muita coisa. Né? 25% significa que há um índice importante de problemas, de todos, né? De todos os gêneros possíveis, em diferentes espaços, incluindo no âmbito da saúde, obviamente.
né? A política LGBT, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, é composta por um conjunto de diretrizes cuja operacionalização requer planos contendo estratégias e metas sanitárias, e sua execução requer desafios e compromissos das instâncias de governo, ou seja, do próprio Estado, especialmente das secretarias estaduais e municipais de saúde, bem como dos conselhos de saúde do Conselho Federal, Nacional, do Conselho Estadual e o Conselho Municipal, e de várias áreas do Ministério da Saúde. No entanto, não é isso que a gente tem visto, né? Talvez se a gente fizer uma pequena enquete, perguntar para as pessoas, inclusive dos conselhos municipais de saúde, se eles conhecem essa política, talvez a gente veja que o número de pessoas que estão atentas a essa questão é, infelizmente, bem pequeno, bem escasso. A política ainda busca implementar ações para evitar a discriminação contra essa população, né, nos espaços de atendimento públicos da saúde, ou seja, no próprio SUS. Muitas vezes essas pessoas não procuram atenção em saúde no próprio sistema público porque temem serem ali discriminadas, temem ali serem alvo de violência, inclusive. Este deve ser um compromisso ético-político para todas as instâncias do SUS, de seus gestores, conselheiros, técnicos e de todos os trabalhadores em saúde, inclusive aqueles que atuam no setor privado. Esse não é um dever apenas dos profissionais de saúde que atuam na saúde pública, portanto. É um compromisso ético-político que está coadunado, inclusive, ou seja, está de acordo com os sistemas éticos de cada profissão especificamente, os códigos de ética de cada profissão. A política tem como sua marca o reconhecimento de que a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, que são duas questões diferentes, vou fazer um parênteses bem rápido aqui, a orientação sexual, de maneira bem simples, pode ser indicada como o quê? É aquilo que está relacionado a aquilo que é a nossa atração sexual. Ok? Isso não representa necessariamente uma questão que modifique a sua identidade de gênero, né? A maneira como você se apresenta para o mundo, a vinculação que você faz a características de um gênero, por exemplo. Eu posso, por exemplo, ser um homem, né, que sente atração sexual por outros homens. No entanto, a minha identidade de gênero é masculina. Eu não tenho divergência com relação a ela. Mas eu posso, né, de outro lado, ter um outro exemplo de uma pessoa que tem, né, um sexo biológico masculino, mas que se identifica com o gênero feminino. Tem para si a identidade feminina e não masculina. Mas pode, inclusive, ter uma orientação sexual que não seja pelo mesmo sexo biológico, seja pelo sexo biológico oposto, entre muitas aspas. Ou seja, o feminino. Entenderam? Né? Essa é uma questão que precisa ser debatida para que as pessoas compreendam a diversidade, a pluralidade, inclusive com relação à sexualidade e à identidade de gênero. O gênero é, né, uma construção da sociedade, mas também é um entendimento de si para cada pessoa. Né? E o sistema de saúde ele tem que entender isso, né, para poder atender plenamente as necessidades das pessoas, né, dentro daquilo que é direito delas, né, um direito inviolável, um direito humano básico, garantido por nossa Constituição. Né? Essas questões todas elas incidem na determinação social do processo de saúde e doença, né? No processo de sofrimento, de adoecimento, decorrente do preconceito, do estigma social a que está exposta essa população. Então essa é uma questão interessante e urgente que essa política traz à tona, né, e oferece para que a gente possa, né, de fato, se aprofundar no debate e na compreensão dessas questões. As diretrizes e objetivos dessa política estão voltados para mudanças da determinação social da saúde, ou seja, é um instrumento a mais para tentar, de fato, combater as desigualdades nesse campo especificamente, né? Não resolve, no entanto, tudo por si, apenas, sozinho. Né? Essa dificuldade é nossa, da sociedade. A sociedade precisa mudar. Outras frentes têm que ser construídas, portanto. O SUS não é panaceia para todos os males.
O SUS não dá conta de fazer essa transformação toda sozinho, né? De reduzir todas as desigualdades, né? É uma das frentes de enfrentamento. Nós precisamos de outras que reflitam, né, um compromisso ético-político mais amplo, inclusive. Então, aqui alguns dados significativos, né? Primeiro, da violência contra LGBTs no Brasil. Esses são dados de 2016, 4 anos atrás, né? Estamos em 2020. Então, temos aí assassinatos em 2015, né? Nós temos aqui 52% gays, 37% trans, 5% de lésbicas, 3% de bissexuais. Isso é um quadro de violência contra a população LGBT. 318 assassinatos em 2015. No ano anterior, 2014, foram 326, sendo a maioria também contra gays, né? Seguimos aqui nesse mapa. Assassinatos de transexuais entre 2008 e 2016 no mundo, né? Então temos aqui mortes por milhão de habitantes. Notem o seguinte: há países do mundo que lamentavelmente criminalizam a homossexualidade, né? Com penas que variam, né? De lugar para lugar, entre prisão, entre reeducação, que é uma violência extrema, essa noção terrível, e pena de morte. O Brasil, no entanto, que está aqui, ó, em marrom, junto com a Venezuela, inclusive, tem mais de 3 assassinatos por milhão de habitantes. Mata-se mais transexuais no Brasil, portanto, do que no resto do mundo, junto com a Venezuela. Em alguns lugares que criminalizam a homossexualidade, não tem índices como o que nós temos aqui. Do que decorre isso? De questões que são eminentemente socioculturais e que indicam, né, o diferente como aquele a ser eliminado. Aí notem o seguinte: muitas vezes nós tecemos debates no sentido de nós, a sociedade, de identificar os crimes cometidos, por exemplo, né, mais uma vez, durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, como coisas de monstro, etc., como atos bárbaros que ficaram lá no passado, quando o motor desse tipo de violência ainda está por aí. E que muitas vezes acaba sendo normalizado por alguns de nós, de maneira absurdamente presente no nosso cotidiano, né? Infelizmente. Pessoas LGBTs mortas no Brasil entre 2000 e 2017, né? Notem aqui um crescimento, uma escada, né? Um avanço nos assassinatos. Esses assassinatos podem ter várias motivações, mas o crescimento, né, ele deve ser contextualizado também do ponto de vista sociológico, sociocultural, e pode muitas vezes representar, sim, uma importância grande da vigência ainda muito forte de determinados preconceitos, da homofobia, da transfobia, da bifobia em relação a essas pessoas, e que se traduz, né, no horror da morte. Ou seja, essas são questões que devem ser eminentemente levadas em consideração pelo campo da saúde. O campo da saúde não pode se eximir de fazer essa discussão, não pode negligenciar essa discussão, tem que enfrentar essa discussão. Essa é uma desigualdade que não surgiu agora, né? E que, portanto, deve ser encarada por todos nós, no conjunto da sociedade, mas numa discussão específica do campo da saúde, deve ser reconhecida, compreendida, né? E, de fato, enfrentada por todos os profissionais, como um dever ético, ok? É uma discussão que eu espero que nós possamos fazer com bastante cuidado. Então aqui o próprio Ministério da Saúde tem uma série de peças, né, realizadas há um tempo atrás, elas têm escasseado, infelizmente,
que dizem respeito, inclusive, a essa questão da política, né? Isso aí foi retirado do próprio Instagram do Ministério da Saúde, essas imagens que eu apresentarei. Respeitar a identidade de gênero contribui para que os usuários e as usuárias se sintam acolhidos nos serviços de saúde. Travestis e transexuais têm direito ao acolhimento e atendimento livre de discriminação na rede de saúde, desde o uso do nome social, que é o nome que a pessoa adota para si, o acesso à hormonioterapia e até as cirurgias de adequação do corpo à identidade de gênero. São direitos garantidos pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. E essa iniciativa, que eu recomendo a vocês, que vocês possam verificar, que é bastante interessante, promovida pelo próprio Ministério da Saúde, que é o web documentário Pop Trans, que fala a respeito do atendimento, né, no Sistema Único de Saúde, as questões, né, de saúde da população trans no Brasil. É um documentário muito legal e que traduz bem esse processo de constituição das políticas públicas de saúde voltadas às questões de gênero no Brasil, né? Falando aí, inclusive, de uma política que é das mais recentes, que é de 2008, nem tão recente assim, mas que infelizmente é muito pouco conhecida, inclusive entre os profissionais de saúde, né? O que representa por si a necessidade de se avançar nesse debate, na formação contínua dos profissionais que já estão, né, atuando, né, no sistema de saúde, seja ele o público ou o privado, né, incluindo aqui a formação de vocês, futuros profissionais. Então, espero que a discussão tenha, né, sido proveitosa para todos nós, que possamos discutir isso mais atentamente, diretamente, né, assim, um contato mais direto, possamos conversar a respeito disso, que vocês levem também essas questões que foram colocadas aqui, a partir desse texto de hoje, dessa referência, para pensar, né? E mais que pensar, para buscar uma compreensão. Ok? Mais um grande abraço, estejam bem e até mais. Tchau, tchau.